Pré-tribulacionismo é, para a maioria dos crentes, já compreensível que é um entendimento escatológico, ou seja, que tange aos temas das últimas coisas ou profecias para os últimos dias. Então, quando fala-se de pré, fala que é antes, e tribulacionismo, nós estamos nos referindo ao período da grande tribulação. Ou seja, nós, pré-tribulacionistas, temos um entendimento dispensacionalista, numa interpretação futurista ou futurística a respeito de profecias, de algumas profecias. Nessa noite, eu quero então trazer algumas bases bíblicas para esta interpretação, a interpretação pré-tribulacionista, porque há muitas acusações dizendo que não há base para falar a respeito de que a igreja não irá passar pela grande tribulação, e também que não há base para a volta iminente de Jesus, ou seja, a volta invisível de Jesus. É óbvio que em uma hora não podemos fazer muita coisa, até porque eu quero trazer algumas refutações também contra espantalhos que alguns segmentos publicam e nos acusam os pré-tribulacionistas. Então, claro que em uma hora a gente precisa ser bastante conciso. Quero considerar também que a maioria das informações que eu trarei nessa noite, eu extraí de um seminário escatológico que eu acompanhei, que eu fiz esse seminário virtual pelo Seminário Batista Livre. Seminário Batista Livre, do pastor Jamierson de Oliveira, de Guarulhos, em São Paulo. Então, eu estarei trazendo aqui informações fornecidas por este seminário, estarei dando os devidos créditos aos professores, conforme eu for utilizando suas informações. Estudando e trabalhando sobre isso, este seminário está muito completo, então eu não preciso fazer outras abordagens, nem recomendar literatura hoje, porque aqui já é suficiente. E o tempo não permitiria a gente gastar com outras informações. Então, no exemplo de escatologia, um exemplo de hermenêutica da escatologia, o pré-tribulacionismo ele tem uma interpretação, ele tem uma visão literal das escrituras. Então isso aí é um grande diferencial. Ou seja, nós lemos a Bíblia de forma literal. Obviamente que nós não desprezamos as alegorias, os símbolos das escrituras. Claro que não. Há símbolos e há alegorias, mas a primeira leitura ela tem que ser literal. A gente não pode pegar a Bíblia e achar que ela é alegórica. Não. Só que as partes alegóricas e os símbolos, principalmente em algumas profecias, elas têm que ficar refém da escritura literal e não ao contrário. Então, a visão oposta ao pré-tribulacionismo, que é o pós-tribulacionismo, e que o pós-tribulacionismo ensina que a igreja vai passar pela grande tribulação e Jesus vem depois da grande tribulação. O pré-tribulacionismo prega que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, numa volta iminente, ou seja, num retorno repentino de Jesus, sem sinais precedentes, e numa primeira fase. Numa segunda fase, Jesus volta, então, com a igreja agora, para salvar Israel dos ataques das nações depois de 7 anos de tribulação. Essa é a nossa visão e é o que defendemos, e é que, de fato, é o mais coerente com as Escrituras.
Nós não precisamos fazer embromações desta forma para compreender. Então, quando se fala de grande tribulação, de arrebatamento, de anticristo, nós precisamos remeter a profecia de Daniel capítulo 9. A profecia de Daniel capítulo 9 é a maior profecia escatológica da Bíblia Sagrada. Porque em Daniel capítulo 9 vai falar das 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Então nessa profecia há um versículo que na literalidade do texto há uma expressão que se torna chave hermenêutica, ou seja, chave de interpretação da profecia. Então o capítulo 9 de Daniel aborda as 70 semanas, então o que ele estava fazendo era, o que o profeta Daniel estava fazendo era ler profecias ditas, mensagens de Deus ditas a Jeremias. Daniel estava lendo o livro de Jeremias e viu que depois de 70 anos havia uma promessa de que Israel seria liberto do cativeiro. Então, no versículo 24, o anjo aparece a Moisés, o anjo aparece a Daniel, ao profeta Daniel, para lhe explicar o significado da profecia. Então no versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, qual é a chave hermenêutica para interpretar essa profecia? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Teu povo? Povo de quem? Povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel. E sobre a tua santa cidade. Então, a santa cidade do povo de Daniel, Israel, é Jerusalém. Então, as 70 semanas é referente a Israel. As 70 semanas não são para a igreja. O versículo 25, o anjo continua dizendo ao profeta: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, o anjo está dizendo quando as 70 semanas começariam. A partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando essa ordem fosse dada, iniciaria a contagem das 70 semanas. Mas veja que tem uma separação: 7 semanas, 62 semanas. Aí as ruas e as tranqueiras vão se reedificar, mas em tempos angustiosos. Esses tempos angustiosos é a grande tribulação. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, o anticristo, destruirá a cidade e o santuário, Jerusalém, o templo de Jerusalém. E o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. E estão determinadas assolações. E ele, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Há muito do que se falar sobre esse texto. Os períodos, os agentes, os personagens. Então, depois que o Messias for tirado,
depois que o Messias for tirado. Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, ele foi tirado da terra. O príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Aqui nós precisamos fazer valer uma interpretação que se chama profecia de dupla referência. O que isso significa? Que há profecias na Bíblia que terão dois cumprimentos, vamos dizer assim. Um quase que imediato à profecia, pouco tempo depois, e outro cumprimento escatológico. Aqui está um exemplo desse, no versículo 26. Porque o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus no ano 33, no ano 70, o general romano Tito destruiu a cidade e o santuário. Como tipo do anticristo, este povo do príncipe, que há de vir, estava falando do Império Romano, que haveria ainda de vir em vista do tempo de Daniel, que estava na Babilônia. Então, isto vai se cumprir cabalmente quando a igreja de Cristo for tirada da terra e o anticristo virá então novamente para objetivamente atacar Israel. Ele vai firmar um concerto com muitos por uma semana. Então vejam bem. Versículo 25 fala de 7 semanas e 62 semanas. 62 mais 7 dá 69. Mas a visão é de 70 semanas, segundo o versículo 24. Então, dessas 69 semanas até essa semana do versículo 27, existe um período de tempo que a Bíblia chama de plenitude dos gentios. É a plenitude dos gentios, é o tempo da igreja. É a época da graça. Então, estas 70 semanas, elas são sobre Israel. As 70 semanas, todas elas, é para se cumprir com o objetivo de Deus. Versículo 24 fala o objetivo. Para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Isso aqui vai se cumprir para Israel. Vai para Israel. Então aqui nós estamos lendo o texto de uma forma literal. Porque é assim que é para ler. Quando precisarmos interpretar algo alegórica ou simbolicamente, o faremos. Mas o texto é para ler literalmente. O que é uma interpretação literal? Ora, você pega um livro e começa a ler o livro, você não lê assim, o que será que ele quer dizer? Ele não quer dizer, ele está dizendo. Você lê um livro de uma forma literal. Você lê um jornal de uma forma literal. Você não precisa interpretar. A Bíblia também. A priori, nós iniciamos a leitura fazendo uma interpretação literal. Depois, quando os símbolos surgirem e as alegorias, nós interpretaremos os símbolos e as alegorias segundo os outros textos que apontam uma literalidade. Então o objetivo é falar sobre isso nessa noite. Eu quero dizer que, com o devido respeito, não é nenhum ataque, apesar de sermos atacados, apesar, meus irmãos, de surgirem pessoas com voz, né, na internet, que parece e acham que descobriram a roda, que estão chegando agora, muitos cheirando a leite em pó e querendo ter a voz da razão. E a gente não sabe que não é assim.
independente da forma que muitos creem, eu creio na doutrina pré-tribulacionista e vamos falar sobre isso, a respeito desta doutrina, independente de outras opiniões. Eu acredito na volta iminente de Jesus, é isso que eu prego, é nisso que eu creio e faço isso com sinceridade de coração. Então, nós como pré-tribulacionistas acreditamos que a história está controlada por Deus desde o seu início e acreditamos que a história é separada em eras, em períodos ou dispensações. Por isso que somos dispensacionalistas. Então a gente acredita no controle de Deus em toda a história da humanidade, do início ao fim. Então a gente tem a palavra de Deus, inicia em Gênesis e termina em Apocalipse, Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Os dois primeiros capítulos da Bíblia e os dois últimos capítulos da Bíblia mostram o Deus Criador controlando tudo. Então Deus criando os céus e a terra, em Gênesis, e em Apocalipse 21 e 22, o Deus restaurando a criação, criando novos céus e nova terra. Estes 4 capítulos, eles se encontram num só sentido, ou seja, a extinção do pecado. Porque aqui está dizendo, no versículo 24, que seria para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, que foi o que o Senhor Jesus veio fazer. Então é nisso que nós acreditamos. E esse período da história da humanidade, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ele é dividido em dispensações. Nós acreditamos em 7, mas há quem acredite que haja 8. Outros têm outras teorias sobre a quantidade de dispensações, mas há um consenso de que há dispensações. Então a primeira dispensação é a da inocência, a segunda é da consciência, a terceira é do governo humano, a quarta é do governo patriarcal, a quinta é da lei, tempo da lei, e a sexta é o tempo da graça, o tempo da igreja, ou a plenitude dos tempos, que é o período que nós estamos vivendo. Nós estamos na sexta dispensação. E a sétima dispensação, então, é o milênio. O milênio. Para os pós-tribulacionistas, que acreditam que a interpretação bíblica ela é ou preterista, há quem acredite que tudo se cumpriu até o ano 70, que toda a profecia escatológica se cumpriu até o ano 70 da igreja, quando Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Há quem acredite, então, que nós já estamos vivendo o período do milênio, que o milênio é alegórico. Nós acreditamos num milênio futuro e literal, um período futuro de 1000 anos, que seria, para o nosso entendimento, a sétima dispensação, que vai acontecer depois dessa última semana do versículo 27, quando o assolador for derrotado pela vinda de Jesus com a igreja para salvar Israel e instaurar o governo milenial na terra. Então, esse termo dispensação, ele está na Bíblia. O termo dispensação decorre da palavra grega oikonomia, que aparece em diversas passagens bíblicas, como Lucas 16:2, Lucas 16:3, Lucas 16:4, 1 Coríntios 9:17, Efésios 3:2, Efésios 3:9, Colossenses 1:25. Efésios 1:9 e 10 diz assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Está falando de uma dispensação. Então a Bíblia fala de dispensações. Atos 1:7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas
dispensações, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Apocalipse 1,19: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Enfim, tem outras referências aqui que não tem como passar agora, como Efésios 1:21, Efésios 2:7, que fala de dispensações. Então, da inocência, da consciência, do governo humano, o governo patriarcal, da lei, da graça e do milênio. Então, há quem acredite no milênio desde o período dos pais da igreja, como Justino Mártir, Irineu de Lyon, como Clemente de Alexandria, como Agostinho de Hipona. Nós vamos falar mais deles mais para frente, que também há alguns proponentes modernos, que existe o maior sistematizador da doutrina pré-tribulacionista, dispensacionalista, que é Nelson Darby, e também tem o Scofield, né? Então tem outros proponentes que são estrangeiros, que são grandes autoridades bíblicas, que é Charles Heery, John Walvoord, Pentecoste, John Feinberg, nós temos o Lewis Schaeffer, nós temos grandes proponentes brasileiros sobre este assunto, como Carlos Oswaldo Pinto, saudoso, Ezequias Soares, Ciro Sanches, Zibord, saudoso Antônio Gilberto, e até um calvinista que acredita nas dispensações, que é o Marcos Granconato, pastor Marcos Granconato, né? Então, o importante e ao impacto prático do dispensacionalismo, e esta abordagem do pastor Jamierson de Oliveira, do Seminário Batista Livre, que ele fala sobre isso, que a importância do dispensacionalismo é que essa crença protege contra o legalismo da lei mosaica na igreja. Evita a judaização da igreja com obrigatoriedade e adaptações de práticas como circuncisão, sábado, templos e sacerdotes. E também enfraquece a distorção ou as distorções, como da teologia da prosperidade. Então, a crença no dispensacionalismo tem essa importância com relação a essas outras abordagens de judaizar a igreja e outras heresias que também são perigosas. Então, a questão também de interpretar a Bíblia literalmente, o que nós fazemos, porque somos dispensacionalistas, enquanto os pós-tribulacionistas ou amilenistas, eles têm uma abordagem aliancista. Eles não creem em dispensações, então eles creem em alianças. Só que o perigo disso é que eles usam métodos alegóricos para interpretar as escrituras. Mas há um perigo muito grande no método alegórico. Porque o método alegórico vai deixar por conta do intérprete o sentido do texto. Vai trazer muito subjetivismo. Então qualquer um pode interpretar segundo o que compreendeu aquela alegoria. Qualquer um pode dizer o que aquele símbolo significa, porque o texto vai ficar refém da alegoria. Então, de certa forma, vai tirar a autoridade das escrituras. Como se o Espírito Santo não soubesse inspirar o escritor de forma correta na hora de escrever determinados assuntos. Então agora precisa que nós interpretemos a Bíblia de uma forma alegórica, que não é bem assim o que o texto está dizendo. Então há um perigo muito grande no método alegórico que os aliancistas utilizam para dizer que a igreja vai passar pela grande tribulação, para dizer que Jesus não voltará de uma forma iminente e que nós já estamos vivendo o milênio. Isso é um perigo muito grande.
né? Então, a forma literal é a forma mais comum de se ler um texto, se evita subjetivismo, não ignora os símbolos nem as figuras de linguagem, né? Permite, então, o sentido alegórico no segundo plano, mas em primeiro plano, a leitura literal. Mesmo as parábolas, né? As parábolas elas são simbólicas e muitas vezes alegóricas, mas têm um sentido literal. Então, o maior intérprete das Escrituras não é Armínio, não é Calvino, não é Cicrano nem Beltrano. Não é Paulo, não é Moisés, não é Pedro. O maior intérprete das Escrituras é Jesus. E Jesus lia as profecias de forma literal. Sim, a gente vê em Mateus 24 a profecia escatológica de Jesus, né? Ele interpreta em Mateus 24, versículo 4 ao 13, Daniel 9, 27, que eu li aqui. Ele firmará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então Jesus, ele interpreta esse assolador ou abominável da desolação em Mateus 24 de uma forma literal. Ele não está dizendo que é um símbolo, uma alegoria. Não, é alguém. Em Mateus 24, 30, ele interpreta Zacarias 12, 10, também de forma literal, não é alegoria. Profecias escatológicas, né? Diz aqui em Zacarias 12, 10, eu faço a leitura, diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassar, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aqui está falando que todos os olhos da terra se lamentarão. É um sentido literal. Sentido literal. Então, se Jesus lê as profecias a priori, né, de uma forma literal, quem somos nós para mudar esse sentido? Ou vamos dizer que Jesus também não sabia o que estava lendo? Então, há esses exemplos. Há outros, não temos como ficar aqui dando exemplos, né? Então, a regra de ouro da hermenêutica pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo lê a Bíblia de forma literal, interpreta os símbolos segundo o texto literal, e tem uma regra de ouro que é: a Bíblia interpreta a si mesma. Muitas partes da Bíblia explicam outras partes. Isso também Jesus, o próprio Senhor Jesus, deu exemplo disso. Pediram para ele um sinal, em Mateus 16, versículo 4, sinal de Jonas, que Jesus usou. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então, era assim que Jesus fazia as interpretações, usava os textos de forma literal. Então, há textos que não podem ser interpretados de forma simbólica na Bíblia, mas de forma literal, como Salmos 2, 6 ao 9, Isaías 1, 11, 1 ao 9, Jeremias 31, 31 ao 37, 32, 37, Jeremias 32, 37 ao 41, 33, 14 ao 18, Ezequiel 34, 23 ao 30, Ezequiel 36, 24 ao 31, Zacarias 14, 1 ao 21, tem que ser interpretado de forma literal. Um importante pressuposto também da doutrina pré-tribulacionista é que há distinção entre Israel e igreja. A distinção entre Israel e igreja. Então, aquela questão de que o pré-tribulacionismo ele não incorre no perigo de judaizar a igreja
ou dizer que a igreja substitui Israel e agora Israel já não tem mais a promessa ou o cuidado de Deus no sentido de ser povo de Deus ainda. A gente sabe que Israel ainda é o povo de Deus. Há centenas de referências bíblicas que atestam que Israel ainda é o povo de Deus. Também não é o assunto que nós vamos entrar agora. Mas o pré-tribulacionismo ensina que há distinção entre igreja e Israel. Na verdade, o pré-tribulacionismo separa o povo, a humanidade, em três partes, em três grupos distintos de pessoas. Primeiro é Israel. Israel, na Bíblia, são os descendentes naturais de Abraão. A igreja, o segundo povo, que são os crentes pela fé em Jesus, qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, inclusive judeu. E gentios, gentios, então, engloba qualquer nação que não, qualquer nação pagã não israelita, né? Então isso em 1 Coríntios 10:32 fortalece e elucida essa questão. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, um povo, nem aos gregos, fala dos gentios, que era qualquer nação que não era de Israel, nem a igreja de Deus, outro povo. Então, o pré-tribulacionismo faz essa distinção. Tem outras referências, como Efésios 2:12, para fortalecer essa questão. Efésios 3:6, Gálatas 3:28, 29. Enfim, deixa eu passar aqui algumas coisas para a gente ganhar tempo. Outra coisa que a gente precisa também entender é que Mateus, capítulo 24, e a gente vai para lá, e eu vou usar agora algumas bases do estudo do professor Gabriel Porto, que também foi um dos seminaristas do seminário escatológico do Seminário Batista Livre. É ele que fala sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, que é o sermão profético, né? Então, ele separa esse tema em três perguntas que seriam respondidas por Jesus. Três perguntas que seriam respondidas por Jesus em Mateus 24. A primeira pergunta é: quando ocorrerão estas coisas? Segunda, qual será o sinal da sua vinda? Terceira, quais serão os sinais do fim dos tempos? São três perguntas. Repito, quando ocorrerão estas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E quais serão os sinais do fim dos tempos? Então, Jesus vai usar o capítulo 24 para responder essas três perguntas. Então, os sinais do fim dos tempos, os sinais da vinda do Messias, quando acontecerão essas coisas, ele vai responder nesse texto. E aí a gente tem uma compreensão clara sobre isso. Quais são os sinais do fim dos tempos? Então, Mateus 24, versículo 4 ao 14, ele vai responder essa pergunta. 4 ao 14. Sinal do fim dos tempos. Que a gente não tem como ler, mas ele vai falar sobre o aumento dos falsos profetas, ele vai falar aumento dos falsos cristos, vai falar do aumento das guerras, dos rumores de guerras, da fome, peste, aumento de terremoto, e também da evangelização mundial. Então, está falando sinais do fim dos tempos e não sinal da vinda de Jesus. Veja bem. Versículo 3. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. São três perguntas. Então,
os sinais do fim dos tempos, ele diz aqui, do aumento de tudo que já existia. Guerra, fome, peste, terremoto, morte, falsos profetas, falsos cristos. Diz que sempre existiu, obviamente, mas uma característica é que aumentaria. Só que estes sinais, de certa forma, por mais que a gente vê a acentuação, estas acentuações, né, aumentando, falsos profetas, falsos cristos, seitas, heresias de todo tipo e qualidade, gente que acha que descobriu a Bíblia, né, gente que parece que ensinou o apóstolo Paulo a escrever, gente que inspirou Deus. Parece que hoje tem pessoas na internet que se converteram, acho, que se converteram a Cristo e inspiraram o Espírito Santo a inspirar alguém para escrever a palavra de Deus. Então, o aumento de tudo isso, só que não está falando aqui sinal da vinda de Jesus, está falando sinal do fim dos tempos. É diferente. Deixa eu passar aqui algumas informações, porque eu vi que o tempo não vai permitir a gente concluir hoje, mas eu faço uma segunda parte na terça-feira que vem. Outra resposta, vamos passar aqui. Quando ocorrerão estas coisas? Que é uma das 3 perguntas, né? Dize-nos, quando serão essas coisas? Versículo 3 do final. Então esta pergunta é respondida a partir do versículo 15. Até o versículo 28. Então aqui no versículo 15 de Mateus 24, Jesus se utiliza lá da profecia de Daniel que nós iniciamos, no capítulo 9, versículo 27. Então veja bem, interpretando de uma forma literal e de um ponto de partida que o anjo deu o entendimento para Daniel, a partir da ordem que foi dada, que seria dada para a restauração de Jerusalém, da cidade santa. Quando ocorrerão estas coisas? Então Jerusalém foi destruída e precisava ser restaurada. Lembrando do conceito bíblico de profecias de dupla referência. Então ela foi restaurada, uma vez foi destruída, mas foi destruída de novo e precisa novamente ser restaurada. Então não teve um cumprimento completo na profecia. A gente pode usar o exemplo também da passagem clássica de Joel 2, 28 até o 30, que fala do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, que também não se cumpriu totalmente em Atos capítulo 2. Se cumprirá cabalmente no milênio. Está se cumprindo no período da história da igreja e vai terminar de se cumprir no milênio. Mas são literalidades das Escrituras. A terceira resposta, qual será o sinal da tua vinda? Mateus 24, 29 ao 35. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Então aqui nós temos uma situação de que os pós-tribulacionistas se utilizam desse texto e de alguns outros para dizer que não há base bíblica para o retorno iminente de Jesus, para um arrebatamento invisível da igreja. Por conta de passagens como esta. No entanto, nós precisamos compreender que o texto bíblico originalmente não tem as divisões que nós temos, como capítulos, como títulos, subtítulos, versículos. O texto foi escrito de uma forma unificada, um texto só. Quem fez as divisões foram os homens, graças a Deus por isso, mas nós não podemos esquecer desse detalhe. Porque
quando se trata do original, Mateus 23, 24 e 25 fala de uma coisa só. Quando Jesus começa a falar, Jesus está falando com os judeus. No capítulo 23 é onde começa o texto. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Jesus está falando com os judeus. E é para os judeus que ele vai responder as 3 perguntas que continua o texto no capítulo 24 e vai até o capítulo 25. Não está sendo falado com a igreja aqui. O capítulo 24 não fala da igreja, fala de Israel. Quando fala aqui que Jesus aparecerá, no versículo 30, no céu, o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que diz Apocalipse 1,7, que todo olho o verá. E os pós-tribulacionistas, os aliancistas, os calvinistas dizem que por isso não há arrebatamento iminente, invisível, por conta desses textos. Mas aqui não está falando da igreja. Aqui está falando de Israel. Aqui é um problema de hermenêutica. Aqui é falta um pouquinho de sensatez com as escrituras. Aqui não está falando de Jesus vindo para a igreja. Aqui está falando de Jesus vindo para Israel depois da grande tribulação. Claro! Depois da grande tribulação. Quando a gente vê do capítulo 15 ao versículo 28 que Jesus dá outra resposta, ele responde a pergunta. Deixa eu resgatar aqui para a gente voltar, para que você não fique com dúvidas. Quando ocorrerão estas coisas, 24, 15 ao 28, aí ele utiliza o texto de Daniel 9, 27, que fala da última semana das 70 semanas. Lembra que eu comecei dizendo que as 70 semanas é para Israel, não tem a ver com a igreja. Quando perguntam para ele quando aconteceram essas coisas, ele vai responder no versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, aí ele começa a explicar o que os judeus terão que fazer. Não a igreja. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Ai das grávidas. Está dizendo aqui, não é, que um será tirado, o outro será deixado. Normal. Para aquela situação. Porque aqui não está falando da igreja, nem do arrebatamento da igreja. Aqui está falando do período da grande tribulação que vai começar quando virem que o abominável da desolação vai estar no lugar santo. Onde é o lugar santo? Conforme nós falamos, Jesus interpretando de uma forma literal a profecia de Daniel 9. Então, quando fala Jesus vindo e todo olho vendo, não está falando da igreja. Porque ele está falando para Israel. A gente vê que Marcos falou sobre isso no capítulo 13, Lucas falou sobre isso no versículo 21, no capítulo 21, versículo 5 em diante, e usa-se até o exemplo dos dias de Noé. Jesus, aqui falando no outro evangelho, fala do exemplo de Noé. Uns estarão casando, outros dando-se em casamento, aquela coisa toda, os dias de Noé. Então, a gente precisa entender esse texto aqui nessa visão de que Jesus estava dizendo. E o que aconteceu nos dias de Noé? Ora, Noé estava na arca com a sua família, veio o dilúvio, e quem não estava na arca foi levado pelas águas. E quem estava na arca foi deixado na terra. Ou seja, então quem foi deixado é que estava salvo e seguro. Quem foi levado pelas águas é que se perdeu. Então quando diz um será deixado e o outro será levado, o deixado é o que vai se salvar. Porque está falando do povo de Israel. Não está falando da igreja. Não é arrebatamento da igreja aqui.
Então, espero que tenha ficado claro a respeito desse assunto. Quando ele fala da sociedade como nos dias de Noé. Confiram isso em Mateus 13 e Lucas 21. Então a doutrina da volta iminente de Cristo está fundamentada em vários textos bíblicos e se cumpre apenas no conceito do pré-tribulacionismo. O preterismo, o futurismo, ele tem dois erros se forem levados aos extremos, Porque afirmar que tudo se cumpriu, tudo já se cumpriu em 70 depois de Cristo é um erro. Mas afirmar que tudo vai se cumprir também só no futuro também é um erro. Então é preciso que haja um equilíbrio. Por exemplo, se tudo se cumpriu no ano 70, por que Jesus não veio? Jesus não veio. E Jesus virá de forma literal, não é um símbolo, não é uma alegoria. Então se tudo se cumpriu em 70 depois de Cristo, onde está Cristo, que ainda não voltou? Então é um erro, não é levar ao extremo. Então vamos tentar entender aí de uma forma equilibrada. Então, falando das 70 semanas, é para a nação de Israel. Deixa eu passar aqui as informações. As 70 semanas são divididas em 3 sessões. 3 sessões. Então, lá, como a gente leu em Daniel 9, 7 semanas. E a gente sabe que cada semana ali são semanas de anos. É uma linguagem também bíblica e profética. Cada semana ali equivale a... Cada dia da semana equivale a um ano. Então, cada semana, 7 dias, 7 anos. Então, as 70 semanas são 70 vezes 7. São 490 anos. Então, o primeiro grupo de semanas que disse o anjo ao profeta Daniel, 24, 9, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. 70 semanas, 490 anos. Então ele diz no versículo 25, 7 semanas, um grupo de semanas. 62 semanas, 2 grupos de semanas. 7 com 62, 69, falta uma. Terceiro grupo, versículo 27. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, a última semana. Esta última semana para nós é o período da grande tribulação. 7 semanas de 49 anos, então 7 vezes 7. 62 semanas, período de 434 anos, 7 vezes 49. 434 com 49, então 489 anos. Falta uma semana. Falta uma semana. 483 anos. Para 490 faltam 7 anos. Uma semana. Então, no intervalo da 69ª semana para a 70ª, há o período dos gentios. O período em que Israel seria pisada pelos gentios. Esse período também é chamado de dispensação da graça, ou época da igreja, um intervalo. As 70 semanas que são para Israel, se cumpriram 69. Toda ela para Israel. A Bíblia diz sobre o teu povo, versículo 24. Sobre a tua santa cidade estão determinadas 70 semanas. É sobre Israel e sobre Jerusalém. 69 se cumpriram. Falta a última, do versículo 27. E Jesus falou lá em Mateus 24:15 que ia começar, quando Israel visse que aquilo estava acontecendo, então começaria o fim das coisas. Mas aqui diz que o versículo 25, sabe e entende, desde a saída para a ordem de restaurar a cidade. Então, a ordem foi dada, para restaurar a cidade, foi dada por Artaxerxes Longímanos, em 445 a.C., lá em Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 8, quando ele foi
recebeu a autorização para ir para Jerusalém, para começar aquela obra. 445 a.C. Então começa a se cumprir o período das 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, de 445 a.C. até o Messias, foram 69 semanas. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O Messias foi tirado. Então, agora, com a saída do Messias, com Jesus subindo ao céu, cumpriu-se as 69 semanas, falta a última. Não aconteceu ainda. Iniciou o período da igreja, dispensação da graça, ministério do Espírito Santo. E vai se cumprir com a retirada da igreja. Vai iniciar a grande tribulação com a retirada da igreja, num arrebatamento iminente antes da grande tribulação. E eu vejo pelo horário que nós não vamos conseguir falar a respeito disso hoje, mas na terça-feira que vem eu trarei a segunda parte desse estudo, embasando com textos bíblicos sobre a iminência da volta de Jesus, que Jesus virá repentinamente para a igreja. Para Israel, todo olho verá. E também trarei aqui refutações contra a doutrina pré-tribulacionistas. Muitos andam dizendo que o pré-tribulacionismo é novo, que começou agora, e que o principal organizador dessa doutrina, que foi Nelson Darby, trouxe essa doutrina de uma adolescente que tinha visões e era possessa por demônios, enfim, espantalhos, fake news. E que pessoas que estão lendo sobre isso agora, como eu disse, acham que descobriram a roda. Ao invés de pesquisar, de estudar. A doutrina pré-tribulacionista não é nova. E por mais que fosse nova, e se fosse bíblica, não tem problema nenhum. Porque o problema da doutrina não é o tempo de existência que ela tem. É se ela é bíblica. Nem toda doutrina antiga é bíblica. Por exemplo, a doutrina do purgatório é antiga, mas não é bíblica. Então não é o tempo de existência da doutrina. Porque o pós-tribulacionismo, porque o aliancismo é muito mais antigo, pré-tribulacionismo é coisa nova. Não. Nós vamos refutar todas essas fake news, todos esses ataques baratos de pessoas que preferem se valer de internet para embasar as suas convicções. Então eu vou trazer, terça-feira que vem, referências bíblicas sobre a iminência da volta de Jesus e vou trazer também comprovações históricas de que os pais da igreja, há comprovações históricas de que pais da igreja já tinham uma visão da iminência da volta de Jesus, de um pré-tribulacionismo, de dispensacionalismo. Isso não é novo. Eu vou dizer por que isso caiu no esquecimento e o pós-tribulacionismo ficou em evidência. Então vamos trazer mais uma questão histórica da igreja também na terça-feira que vem. Se houver alguma dúvida, se o que eu falei ficou um pouco confuso para você, deixa aí no seu comentário ou manda a pergunta no meu WhatsApp, que conforme a possibilidade eu estarei com todo prazer respondendo, que são muitas informações. Deixa eu explicar para você. Foi um seminário escatológico que eu participei pelo YouTube, pelo Seminário Batista Livre. Ele durou uma semana. Então foram 5 dias
de cerca de 2 horas por dia. Então, para falar aqui 10 horas de seminário em 1 hora não é fácil. Então, às vezes a gente confunde informações, até esquece algum detalhe, enfim, mas nada que conversando a gente não consiga se entender. Tá bom, meus irmãos? Então, na terça-feira que vem a gente volta aí para continuar falando sobre isso, sobre esse intervalo da 69 para 70 semanas de Daniel, né, que ia ter um intervalo aí que é a época da igreja. E esse intervalo, ele termina com o arrebatamento da igreja, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, né? Que as 70 semanas é para Israel. Então, se vai se cumprir mais uma semana, não é para a igreja. E aquela última semana, que é chamada de angústia para Jacó, conforme Jeremias 37, começa essa grande tribulação, que esse período de 7 anos, ele é detalhado em Apocalipse, do capítulo 6 ao 19 de Apocalipse. Só fala da grande tribulação. E nesses capítulos, do 6 ao 19 de Apocalipse, a igreja não está presente na terra. Não há menção da igreja, porque a igreja estará com Cristo nos céus, esperando cumprir-se o período da última semana para vir então, e conforme nós vimos em Mateus, Jesus dizendo que o Filho do Homem virá, e todo olho verá, e toda a terra se lamentará, porque a igreja também ali já estará com ele, voltando gloriosa, já não mais como noiva, mas como a esposa do Cordeiro. Então, isso é muito importante a gente entender, lembrando que Mateus 24 não fala de arrebatamento da igreja. Mateus 24 está falando com Israel, Jesus tratando com Israel, sinais que vão falar da vinda de Jesus para Israel, ou seja, sinais que precederão a vinda de Jesus durante a grande tribulação para Israel, porque a vinda de Jesus, o arrebatamento é iminente. Na verdade, não há sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Há sim essa questão, esse conceito de que o pecado ele vai cada vez mais se acentuar, sim, mas não há um sinal que diga, olha, Jesus está próximo a voltar. A gente sabe que há sinais para a vinda de Jesus para Israel, para a igreja não. Então, vamos continuar falando sobre isto na terça-feira. Não temos tempo de